Meu povo, aqui quem fala é o Derek. E hoje a gente finalmente vai começar uma nova série do canal. E logo pra primeira replay eu quis usar um jogo que eu tive contra o Rafael Height num torneio que eu cheguei a jogar no último final de semana. E por mais que não tenha sido uma partida muito bonita, eu acabei perdendo ela por erros cometidos. E então eu acabei escolhendo esse replay justamente porque eu acredito que ele demonstra como esse deck às vezes tem jogadas que são relativamente sutis, na qual a sua tomada de decisão tem um peso muito importante no desenvolver do jogo, né? Coi Decisões essas que num primeiro olhar, ou então num olhar mais superficial, você não seria capaz de diferenciar tão facilmente. Aliás, mandar um salve pro Rafael Hart, deixar o link do canal dele aqui na descrição. E bora lá. Eu acabei pegando o dado. Eu não sabia que ele estava jogando de Virtual World, mas a partir do momento que eu vi que ele estava de VW, foi aquela sensação de desespero, né? Virtual World é de longe a matchup mais difícil para esse deck. E a minha mão, ela não estava nem um pouco boa, né? Então, aqui é interessante parar e você olhar e pensar, pô, ele começou dando Qinglong, ativando Qinglong e dando Lili. Lili enviando Lulu e a Xuxa. Isso já é estranho, né? Porque. Primeiro, por que você iria enviar a Lulu ao invés da Nhenhé? Isso automaticamente denota que ele muito provavelmente não tinha nenhum nível 3 na mão, né? Seja a segunda Lulu ou então Gigi. E o que automaticamente já liga uma lâmpada na cabeça, né? Você fala, pô, esse único gama que antes não seria o suficiente, se ele tiver bricado, talvez esse gama seja capaz de segurar a partida. E aqui ele deu lau lau. Na hora que ele deu lau lau, foi a confirmação de que ele não possuía, né, nível 3 na mão. Então a gente vai aceitar que jogadas ele poderia fazer tendo apenas lau lau e Gigi na mão inicial. Lau lau revive a Lulu, aí Trap diminui nível, Cloud Castle, etc. Talvez até mesmo fazer o rank 6, que pega uma carta do cemitério para mão para poder trigar a Lulu, se fosse preferência dele. Enfim. Contudo, a leitura que eu fiz foi correta. Ele realmente não possui nenhum outro nível 3 na mão. E foi justamente por causa dessa sequência de jogadas de quando o Virtual World brica, ou que faz com que os combos para chegar no VFD numa mão bricada sejam bem mais lineares se tiver gente trap, que permitiu, né, que esse gama fosse eficaz. E com toda certeza foi a decisão correta dar esse gama no Lau Lau nesse contexto, né? Então, aqui ele deu efeito da Queen Long e deu efeito da Xuxa. Isso aqui é importante por quê? Porque isso aqui diz que com 99% de certeza que essa carta setada é uma Xuxa. E realmente era uma Xuxa. Então, porque ele precisava banir essas duas cartas para manter essa Xuxa viva, senão ele não teria nenhum tipo de follow-up, né? Nenhum tipo de interação durante o meu turno. E aí sobra a última carta na mão dele. Com toda certeza não é nenhum monstro Virtual World nível 3. Ou então a nova Virtual World de Terra que vem na Blazing Vortex. O que deixa em duas opções. Ou isso aqui é uma Queen Long repetida. Ou é uma Range Trap. Ou então é um Virtual World repetido. E aí teve provavelmente o melhor top deck que eu poderia ter dado, que foi da Tank, né? Porque isso aqui passou de ser uma mão medíocre para uma mão muito boa, porque eu tenho aqui, né, o full combo Wobbler mais Fractal,
junto com o Nerval como The Special Extender. Tipo, esse Gama aqui na mão é horrível, a Wolf na mão inicial também não é nem um pouco bom, mas essa combinação de duas cartas torna isso algo muito mais forte. E aí eu fui aqui fazendo um jogo com combinho normal, não tem muito o que dizer. Aí tá. Aqui eu decidi ir para a Fergit de uma vez, ao invés de passar pela Starling primeiro. Starling, para quem não sabe, é a XYZ, porque em caso de Nibiru, porque qual que era a strap que eu temia aqui? Que ele muito provavelmente teria no main deck. Draw, bem popular no main, Ashe e Nibiru. Gamba eu não estava considerando, porque ele não poderia ativar, né, por causa do GG. E se eu fosse tomar um Nibiru, eu preferiria que fosse numa Fergit do que numa Starling, né? Porque como foi da Starling, você tem que primeiro detachar para poder ativar. Tudo que ele tem que fazer é dar um Nibiru antes. Já aqui eu vou ter a search do Nerval mais a compra da Fergit, que vai me permitir trocar uma dessas duas cartas. Contudo, a gente sabe que ele tira a Lância. Aí aqui minha mentalidade mudou completamente, né? Porque antes eu tava combando pra matar. Pra dar o ATK nele, a partir do momento que ele deu o lance, eu falei, tá, ok, eu não vou conseguir mais fazer isso. Então... Mas ainda assim, minha situação tava muito melhor do que a dele, né? Porque ele não tinha nenhuma carta na mão. No cemitério dele, ele não tinha nada que ele poderia ativar. Ele não tinha uma Queen Long ativa no cemitério. A única interação dele, com 99% de certeza, era uma Xuxa, que não iria me afetar em nada. Então, o que eu decidi fazer foi, como eu não vou conseguir mais o ATK, e não tem sentido eu fazer jogada de Zeus, né? Porque esse Zeus vai ser parado por essa Xuxa. Vai ser forçado por essa Xuxa ou por essa Qinglong. E ele vai ganhar muito mais valor dessa Qinglong no cemitério do que no campo, já que ele vai estar na base do top deck. É melhor eu fazer o Simorgh, Link Simorgh, porque o Link Simorgh vai me protege ele e todos os Wing Beasts do meu campo de serem targetados. Então, isso corta, né, completamente, tanto a Quinlong quanto a Xuxa. Isso torna uma proteção muito boa nesse game state. Aí eu fui, comprei com a Fergit, foi uma draw muito boa, né? E eu peguei a kit com o Nerval. Eu dei a Jack in the Range aqui mesmo. Eu já esperava que ele fosse pegar o Quincabaio. Então, por mais que eu rode apenas um no main deck, eu não me importei muito. Mesmo porque a ideia era... Como eu esperava que ele fosse pegar o Quincabaio, eu queria pegar o Nerval para fazer jogada de Starling. Aí, mas por que eu fiz Starling agora? Porque essa Starling ela vai estar protegida ela vai estar protegida da Quinlong e da Xuxa, o que não é tão relevante assim. Mas a Starling vai me pegar um DD Crow, que vai ser uma hint trap. Caso ele dê um top deck muito bom, seja de um... Caso ele não tenha um top deck absurdo. O que, obviamente, não iria acontecer, porque eu vou trazer o Apex Avian. Mas eu queria ter esse DD Crow, porque no turno... Esse já é o turno 2, né? No turno 4, caso alguma coisa bizarra aconteça e eu não consiga matar, né? Eu ter esse Crow como um Southguard, né? Caso, por exemplo, essa Quinlong acabe indo pro cemitério, eu consigo dar o Crow antes de ele poder resolver a Quinlong. E aí, fui, bati, nada demais. Aqui você tem um argumento pra fazer jogada de Zeus, mas é aquela coisa, a Quinlong vai estar muito mais viva no cemitério, e a Xuxa não tá fazendo nada nesse game state, então não tem muito porquê.
E a gente fez porque o Apex Save e acabou, né? Porque ele vai dar top deck de uma carta. E essa única carta que ele vai poder ativar, eu tenho o Apex Save pra negar. Então. É. Aí ele foi, desistiu, a gente foi pro Game 2. Aí aqui a minha mão veio muito boa, né? Não preciso falar nada. Abri com 2 fractal, talvez seja a melhor coisa do mundo, mas isso não importa. Eu tenho a Sparrow, que eu consigo entregar com a Fergite, caso a Warbler seja parada. Eu tenho Fractal, que vai conseguir me chegar, que vai me permitir jogar, né? Em caso eu tome. Caso eu tome Nibiru especificamente, porque eu consigo guardar ele como follow-up. Eu tenho Lance, que é melhor a gente ter ponto virtual hoje. Aí eu fui, dei Lance na standby pra não tomar pote. Que spoilers ele tinha. Aí que tá. Aí ele foi, deu GG, nhenhé, deu enjoa com o cemitério, não pode ativar com o long. E fez o Bambuzen, número 75. Aí tá. Aí que eu comprei, dei draw do Pancratops. Eu falei, cara, essa mão é muito boa. Essa mão tá muito boa. E mais uma vez eu automaticamente fui pensando em dar o ATK. Então qual que é a diferença de eu pensar eu consigo dar o ATK no turno anterior e nesse turno? No turno anterior, como ele abriu com uma mão bricada, automaticamente ele teve que gastar recurso, gastar muito recurso para tentar combar e eu consegui punir ele com Gama, efetivamente fazendo ele gastar recurso. O Lancia não é o tipo de handtrap que faz com que o seu oponente tenha que gastar recurso. Ela previne que o seu oponente jogue. Então, dependendo do que ele tivesse na mão aqui, são recursos que ele pode fazer. Se ele conseguir segurar esse turno com handtraps, o que eu já esperava que ele tivesse, eu precisava ter um follow-up para conseguir segurar o jogo, né? Para conseguir ter um campo capaz de parar qualquer follow-up que ele tivesse. E foi aqui que eu cometi um grande erro. Então eu fui, evoquei um Pancratops, Tank, peguei o Fractal. Na hora que eu peguei o Fractal, ele deu o draw. E aqui eu já considerei, ok, ele fez o Bamboozling. Na hora, como ele fez o Bamboozling, foi o que eu falei, eu já esperava que ele tivesse uma handtrap. Então, eu considerei que essa handtrap que ele esperasse conseguir segurar o jogo era, ok, o draw vai conseguir parar as Lirilusks de angariar vantagem, né, dando plus para minha mão. E o Bamboozling vai parar qualquer Tri-Brigade que ele tentar usar para conseguir botar Link no campo. Então, por essa linha de pensamento, que eu acreditei que esta fosse a linha de pensamento dele, né, do meu oponente, eu acabei gastando esse Pancratops aqui, o que foi um erro absurdo, né? Então, eu fiz a Agente Bob. Aqui eu também estava esperando, acreditar que eu fosse conseguir não bater, mas fazer um controle de campo muito bom. Bater não, desculpa, não dar o ATK, mas fazer um controle de campo forte o suficiente. E foi o grande erro. Porque aqui, quando você olha esse contexto, tá, eu perdi o meu Pancratops, mas em compensação eu livrei ele do único interrupção que ele tinha no campo. Não, eu não acredito que seja necessário jogar ao redor de Gama, porque você está jogando. Você já perdeu seu game 1, você está começando, é no pós-side, e você vai ter hand traps que tem um impacto muito maior contra o meu deck do que o Gama terá. E o Gama só vai realmente estar vivo numa situação onde eu der uma interação logo de cara no seu turno. Então, eu não, em nenhum momento considerei jogar ao redor de Gama. Mas o que eu deveria ter considerado era tanto a segunda hand trap, como também jogar com Zeus. Porque poderia ter feito, o que eu deveria ter feito aqui era dar o Wobbler, invocava Sparrow, fazia a Lyrilusc bate direto
e jogava de Zeus. Eu torcia pra esse Zeus conseguir segurar o turno dele, que provavelmente conseguiria, né? Porque ele teria apenas 3 cartas na mão. E teria especificamente que ser uma City ou uma Queen Long para conseguir forçar os Zeus logo de cara. E ele conseguir jogar liso. Então. E aí eu teria como follow-up, né? Eu teria 2 Fractal na minha mão. E enfim, foi um grande erro meu não ter feito essa jogada de Zeus. E aí eu fui muito greedy, E aqui tá. Fui, fiz Fergite e tal. E aí eu também lance. Eu fui muito punido. Eu fui extremamente punido por causa disso. Eu falei, fudeu. É que eu joguei esse jogo no lixo, né? Só que aí tá. No momento que ele resolveu o lance, eu falei, tá bom. Ele tem uma carta na mão. O cemitério dele, ele vai ter essa Long viva pro próximo turno. Então ele vai começar o turno com 3 cartas. Na verdade, 2, porque a Long tem um descarte, mas vocês entendem onde eu quero chegar. Porque essa Long vai muito provavelmente virar uma Lulu. E essa Long virando uma Lulu é uma Lulu que vai adicionar uma outra carta para sua mão. Então eu falei, tá, ok. Ele vai ter volta e ele muito provavelmente vai conseguir fazer calamidade. Porque essa carta aqui, ou ela é uma terceira hand trap, ou ela é uma carta que ele resolveu não ativar porque ele não poderia banir. Então, ou isso aqui era um pot, ou então era alguma carta, algum outro Virtual World que ele não considerou valioso o suficiente para descer no campo, né? O que provavelmente significava que era um outro nível 3, se fosse o caso. Não era, realmente era o pot. Então, por essa pensamento eu falei, cara, qual o campo que eu consigo montar aqui que ele não consegue passar por cima? Aqui, como eu não tive acesso ao Nerval, eu não conseguiria fazer a estátua, já que eu não poderia banir nada. Então eu decidi fazer a Polusa, porque na situação, porque a Queen Long vai pegar um monstro virtual hoje pra mão dele. Aqui, eu tava considerando que tinha 50% de chance de ser um pote ou uma city ou o que quer que seja. 50% de chance de ser outro monstro virtual world. Se fosse outro monstro virtual world, eu digo que esse jogo estaria ganhando. Porque aqui eu vou jogar pra fazer a Polusa, né? Eu vou. Como eu escolhi não jogar, fazer os Zeus, não tentar controlar o jogo com os Zeus, o que aconteceu foi que eu tive que comitar todos os meus recursos para fazer uma Polusa. Obviamente eu bati, né? Isso foi um erro da minha parte. Eu não poderia ter comprado uma carta pelo efeito da Fergite, porque eu tava dentro do draw. Isso foi algo que eu só percebi depois de assistir a replay. Isso acabou que não mudou nada, né? Porque acabei exatamente no mesmo campo. E eu não tive como adicionar pelo efeito nerval. E aí ele deu o top deck da City, que era a pior carta que ele poderia dar o top deck. E eu perdi o jogo aqui, né? Ele fez. Pegou Gigi, descartou. E aqui ele fez os Zeus com 4 materiais. Sendo que ele vai descer a Download Magician. Essa aqui é interessante. Por quê? Como ele tem esses Zeus aqui, significa que o que ele está esperando? Dar os Zeus para os Zeus, quando se livrar do meu campo, vai acabar enviando a Quilong para o cemitério e essa Quilong vai trocar, né? Com o top deck dele, essa Quilong vai trocar o top deck com uma Lulu, botando ele numa posição muito boa. Só que o meu top deck foi muito bom. E tem um argumento, aliás, para não dar esse Jack in the Hand, segurar mais um turno. Mas eu falei, cara, com toda certeza eu estou numa posição de eu sou a pessoa que vai perder.
muito provavelmente irá perder. Então eu não posso correr o risco de dar 2 top decks conflitantes. Eu preciso gastar esses Zeus o mais rápido possível. Então eu dei o Jack in the Hand. Era óbvio que ele iria pegar a Warbler. Então fui, dei King Caballo. Pá, peguei. Forçou os Zeus. Aliás, foi o meu, eu acredito que eu deveria ter pego o Nerval mesmo, não deveria ter pego o Quincabaio. Porque a normal segundo Quincabaio iria forçar os Zeus de qualquer jeito, né? Porque o Quincabaio bania e invocava um out pros Zeus. Isso foi um outro erro meu. Que aconteceu exatamente isso, né? Ele trocou a Queen Long pela Lulu. A diferença é que ele não teve que descartar o top deck dele. Ele jogou fora a minha Wobbler. Bateu com Zeus, tá. Eu tive outro top deck sensacional, que foi a Wobbler. Ó, pegou Sparrow me trouxe o Nerval. Aí aqui ele não deu Zeus. Quando ele não deu Zeus, eu falei, tá. Eu não estou numa posição onde eu posso parar e falar, pô, tá bom, vou jogar ao redor de tal carta. Aí seu Stalin foi um misclick apenas. Então eu falei, tá. Como ele deixou as invocações passarem, eu vou invocar a Rochinol, tentar tirar um pouquinho de dano e vou trocar o meu Zeus com os Zeus dele. E aí esse Nerval vai ter que me segurar o jogo. E eu também Nibiru. Aí eu também Nibiru. O Nerval pegou o Fractal, mas... Aí aqui ele desceu a Lulu e era jogo no campo. Porque o token do Nibiru tinha 0 de ataque. Lulu mais Nibiru era exatamente minha vida. Como erros que a princípio não são tão explícitos conseguiram fizer que eu jogasse uma partida no lixo, né? Isso é o que eu acho muito interessante desse deck. O Tribunal de Luz, ele é muito intuitivo. A sua tomada de decisão nas suas jogadas, muitas não vai ser linear. E eu acredito que isso é um dos... E eu acredito que decks de combo que tem essa característica, o Draito, por exemplo, é muito assim. Obviamente você vai ter os combos prontinhos, mas decks de combo assim são muito mais versáteis e conseguir jogar. Eu acredito que vem muito mais sucesso ao redor de grandes campeonatos, né? Porque você vai conseguir lidar de maneiras diferentes com situações diferentes. Então aqui deu só um probleminha no side. Foi pro game 3. Tava começando. E que minha mão veio duvidosa, né? Eu tive uma strike pra defesa. Eu abri com um Fractal, a Storm, Jack in the Hand e a Swallow. Aqui, Jack in the Hand. Obviamente ele ia pegar o Order. Não tem o que dizer sobre. Peguei Tank. Tank. Tal, não sei o que. Como ele tá jogando de Virtual World, obviamente tem a grande chance dele ter uma trap aqui, mas o Virtual World é a grande bem da existência desse deck, né? Porque a estátua não se torna mais a sua incom. Você quer uma espécie de interrupção contra o seu oponente. Então, quando você abre com uma mão meio lackluster, você não pode se dar o luxo de não jogar. Mesmo porque se você não jogar e tentar pegar o cara no turno 3 com seus follow-ups, não vai fazer a menor diferença, porque o que o cara vai fazer, se ele não conseguir matar, ele vai fazer calamidades. Então. Aqui eu jogo cabalho. Isso aqui é full combo, aliás. A única diferença é que você tem que gastar só no Mosumo. Vocês vão ver, vai importar muito. E aqui, defeito da Swallow, mais Nerval. E aí eu também Nibiru. E esse Nibiru foi muito triste. Mas muito triste mesmo. Porque por mais que o Nerval vá conseguir me adicionar uma carta à minha mão,
eu tive que gastar a minha normal summon no Kinkabayo, né? Pra conseguir tentar combar. E aí, obviamente, se isso aqui ou isso daqui fosse um monstro do tipo besta, sei lá, besta guerreira processar pelo Nerval, pelo Keras, desculpa, minha situação seria muito melhor. Mas não foi o caso. Se eu tivesse aberto com o Orbler, ou, por exemplo, no lugar do Jack in the Hand, a situação teria sido muito melhor, né? Porque eu trazia esses 4 monstros, eu já sabia que ele usava Nibiru e que ele muito provavelmente estaria usando Nibiru no pós-side, então eu já faria uma pulsa para 4 de uma vez. Eu dava Keraz, invocava o Simorg invocava o Apex, e aí eu teria Storm setada, né? Storm setada é quase que Morrowind contra o VW. Contanto que você tenha qualquer tipo de Trap Brigade na sua mão no seu campo, que no caso eu tinha, na forma do Keras. Eu tinha Ash para parar o pote, que talvez fosse a carta mais preocupante que ele poderia resolver, né? Mas não foi isso, eu tive que ser obrigado a passar. Aí ele não abriu muito bem. Mais uma vez ele deu uma brincada. Aí aqui, por que eu dei essa Ash no Lau Lau de uma vez? Olha a minha mão e como é que ela tá horrível. E ela começou de Emergency Teleporte. Que normalmente é um começo sensacional, né? Contudo, como ele deu Lau Lau, ele não deu Gigi, ele não deu Lulu, ele não deu Lili, ele deu Lau Lau. Isso indica que quando ele veio aqui bricada, né? Porque você nunca vai querer dar o seu Lau Lau sem poder resolver ele de maneira eficaz, né? O que indica que é muito provavelmente o único Virtual Watch que ele tinha na mão. Ou isso ele tinha em repetida. Então por isso eu dei essa Ashe, mesmo que eu falei, cara, é impossível de eu conseguir segurar esse jogo com. Se eu deixar o cara jogar. Então é melhor eu torcer pra minha leitura estar certa, e realmente estava, do que ficar segurando essa Ashe na esperança de que talvez eu vou conseguir fazer uma troca incrível com ela e mudar o jogo por um milagre. E aí a gente vê aqui, ó. Realmente, ele não tinha Neutro Virtual hoje na mão. E aí ele tributou, né? O que é uma jogada correta, porque essa. Se tributando isso aqui, a Nhenhen vai poder entregar no próximo turno, se você invocar com o nível 3. Bateu. Eu acredito que ele tomou a decisão errada. Eu não acredito que ele deveria ter batido. Porque isso daqui torna vivo o melhor top deck do meu deck, que é o Orbler. Que vocês vão ver. Foi o top deck que eu dei. Contudo, porém, entretanto, ele tinha uma coisa muito linda chamada Lancia na mão. Que pra mim foi horrível, né? Mais uma vez, eu não tava em posição de poder não tentar jogar. E como a minha Cobalt, minha Sparrow foi banida pelo efeito pelo efeito do Kinkabayo, né? Isso acabou sendo muito ruim pra mim, porque se eu tivesse feito a Sparrow, quer dizer, desculpa, se eu tivesse feito a Starling usando a Sparrow, ela não teria sido banida. Então isso foi um pequeno erro que eu cometi. Um outro erro que eu cometi foi ter pego o Keras ao invés do segundo fractal pelo efeito do Nerval. Eu não sei por que eu não peguei o Nerval. Porque, obviamente, é decisão lógica, né? Porque a única chance de eu ganhar esse jogo era se eu tivesse uma situação favorável de top deck. Que foi justamente o que aconteceu. E o Nerval é melhor do que o Keraz em todas as situações. Então, assim, foi uma falha drástica que eu cometi. Então, vamos lá. Porque aqui. Mas qual seria a grande diferença? A grande diferença é que eu poderia dar o. Se eu tivesse pego o segundo fractal,
eu dava fractal, enviava a Sparrow, o Order trazia Sparrow. Eu ainda tomaria esse lance, que obviamente eu não sabia que ele tinha na hora, mas a Sparrow me daria follow-up. Entende? A Sparrow me daria um nerval. E aí me permitiria jogar. E aí eu fui, fiz. Aí eu dei a invocação normal do Keras. Não podia mais banir nada. Aí eu fui, fiz essa jogada horrível. E aqui eu tava com muita pouca vida. E eu falei, cara, eu posso jogar de Zeus. Poderia fazer um Zeus aqui, né? Ou eu posso tentar segurar com esse Linkarible. Não morrer com esse Linkarible. E não permitir, né, que ele tivesse nenhum efeito de monstro. Porque eu teria a Storm estaria viva, já que eu teria o Orber no campo. Contanto que esse Keras... O Keras não necessariamente precisava sobreviver. Mas eu precisava, entende? Então eu falei, cara, se ele tiver o... Se ele tiver qualquer contagem, né, de monstros, essa Storm vai me garantir vitória. Só que isso foi outro erro. Por quê? Baseado no turno inicial dele, é óbvio que ele não tem muito monstro. Eu sei que ele vai ter um Laulau na mão, tanto que eu fiz pensando, tá, ele vai ter o Laulau, talvez ele tenha cópias repetidas de Laulau na mão. Eu sei que uma das cartas da mão dele é o Warbler, que ele me deu, e sobrou uma carta desconhecida, que era a Queenlong, que era justamente que eu não sabia que era. Então, fazer os Zeus era jogada lógica nessa situação, né? Porque eu perco, para tudo que eu perderia com esse setup, eu não iria perder com Zeus, né? Porque esse setup, ele garante que eu não vá tomar muito dano, mas eu ainda irei tomar, mas ele garante que o oponente não vai conseguir resolver meus efeitos de monstro. Contudo, para o meu oponente conseguir resolver efeito de monstro, ele precisa ter cartas de Virtual World aqui no campo. Aí, obviamente eu contava que ele tivesse, mas eu não esperava que fosse uma Queenlong, eu esperava que fosse um segundo Laulau, por exemplo, então uma Nhenhen. Já o Zeus ele tem 3.000 de defesa, né? Então, obviamente ele desceu a Nhenhen, eu dei a Storm, ele deu Queenlong, baniu. Aí ele vai negar, a mulher Caribe vai bater, eu vou perder. Se eu tivesse feito os Zeus aqui, teria acontecido seria. Ele provavelmente seria Queenlong, iria forçar os Zeus. Eu teria que dar os Zeus aqui, né? Eu iria me livrar disso aqui. Eu ia me livrar do campo inteiro. Eu ainda teria os Zeus parado. Queenlong ia buscar um monstro. Provavelmente uma Lulu. Ele descartar o Order. E eu ainda perderia o jogo. Mas eu ainda acredito que valeria a pena. Mesmo porque essa Nhenhen foi um top deck. Então eu deveria ter feito uma leitura melhor disso. E acabou. No geral, tanto o G2 quanto o G3 eu cometi vários erros. Eu passei um bom tempo analisando essas replays e eu acredito que no futuro, quando eu jogar contra o Virtual World novamente, contra um jogador competente de Virtual World novamente, eu não vou cometer essas gafes que eu cometi. Obviamente o Rafael é um jogador ótimo, isso não precisa de introdução nenhuma. Mas é isso. Essa foi a análise do primeiro replay. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acreditam que eu cometi algum erro, que eu deveria ter tomado alguma outra linha de pensamento. Se tiverem alguma dúvida, tanto em relação ao T-Brigade na minha build, quanto à lista do Rafael. Rafael não, desculpa. Quanto ao deck do Rafael, né, que é o Virtual World. Só falar nos comentários. E é isso. Sexta-feira vai sair mais uma replay e as análises vão continuar. É isso, gente. Muito obrigada e valeu. Tchau, tchau.